Olá, bem-vindos ao meu canal de YouTube, Irina Rama. Sou muito feliz e muito contente por ter-vos aqui comigo, juntos nessa jornada da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal, do meu ponto de vista. Meu nome é Irina Rama, sou hipnoterapeuta, sou coach e hoje preparei aqui para vocês um tema que vem a seguir o tema do episódio anterior, onde falei sobre as emoções como mensageiras da alma. E quero começar aqui por fazer uma pergunta. Se já alguma vez sentiram algo dentro de vocês que está preso, que está aí bloqueado, mas que não sabe exatamente o que é algo como se fosse ou como se houvesse alguma emoção e que não consigo nomear, não consigo lhe dizer o nome, não consigo apontar onde é que ela está, mas que influencia tudo o que vocês sentem. Pois, hoje vamos falar sobre exatamente isso, como identificar isso. E isso, do meu ponto de vista, são emoções bloqueadas. Então hoje vamos falar sobre como identificar emoções bloqueadas. E também, de certeza, tenho a certeza que sabem que, ou estão conscientes que nem todas as emoções são conscientes, nem tudo o que vocês sentem, nem tudo o que se passam com vocês, ou as vossas reações, o vosso sentir é algo consciente, é algo que simplesmente está a acontecer, mas vocês nem sequer prestam atenção. E essas emoções, se vocês não prestam atenção, não têm consciência delas, não quer dizer que elas não aconteçam, elas se acontecem, estão-se a manifestar. E como? Elas estão lá guardadas no corpo, na mente, no subconsciente, em qualquer parte do nosso corpo, do nosso ser, porque o nosso ser não é só a nossa parte física, também é a nossa parte energética. É tudo em conjunto, tudo junto. E elas mesmo que não são conscientes, são inconscientes. E porquê é que são inconscientes? Por muitos motivos podem ser inconscientes, porque não nos apercebemos delas, ou porque não queremos nos aperceber delas, ou simplesmente não percebemos que existe, ou que se manifestam, é que é possível elas existirem sem nós nos apercebermos. E é muito mais complexo do que isso, porque a nossa mente é, desde o momento que nascemos, está a ser criado à volta de nós um montão, muitas crenças, muitas ideologias, muitas programações, muitos ensinamentos já prontos, preparados para que nós absorvemos tudo isso, para depois não nos façamos perguntas e não queramos saber, compreender algo, porque tudo que é para saber, porque é para perceber, já está ali. Então, na base disso, nós criamos nossas emoções naquilo que nós já sabemos, naquilo que já está à nossa volta. Só que nós não nos apercebemos que isso tem influência sobre nós. E tem sim, continua a influenciar no mesmo que nós não nos apercebamos disso. Posso dar por um exemplo aqui, eu não tenho nada contra nenhuma religião, vou acentuar logo aqui, mas pode acontecer, ou há pessoas que podem, por exemplo, se questionar sobre o Deus, como a mim aconteceu numa sessão com uma cliente. A cliente viu aí algumas coisas e ela, muito, muito crente em Deus e isso tudo, até perguntou: mas se eu sou uma pessoa de bem e faço tudo bem, acredito em Deus e vou à igreja e sigo tudo o que Deus ensina, como é que o Deus permitiu que isso aconteça? E até me estou a perguntar se existe mesmo. Será que ele está em algum sítio? Então é esse tipo de perguntas que acontecem, porque nós quando nascemos, essas coisas já estão estruturadas. Temos que acreditar em alguma coisa para nós não nos façamos perguntas, porque há uma resposta, há uma história, uma estrutura ali, é aí que temos que ver as respostas. Só que, quando algo dentro de nós não bate certo, vou dizer, não vai de encontro com aquela informação que está a ser posta à nossa volta, o nosso corpo, a nossa mente, começa a reagir, começa a criar algumas emoções. Nós podemos não nos aperceber disso. Porquê? Porque a nossa mente sabe que aquilo é verdade, o que está à nossa frente, a informação que nos é dada é verdade, é real, só que o nosso sentir dentro, a nossa alma, o nosso coração está a dizer outra coisa. É aí que começam um bocadinho algumas coisas que não estão alinhadas. E o nosso corpo sente isso, ele fala disso, e é daí que começam muitas coisas na nossa vida, muitas coisas a não fazer sentido, muitas coisas não irem bem. Mas pronto, isso é outro tema. Mas em geral, dou um exemplo aqui para perceberem
como é que há emoções que nós não nos apercebemos, mas que elas sim nos influenciam. Ou por exemplo, uma pessoa que não quer ser médica, mas a família, as pessoas todas da família foram, o pai, a avô, o bisavô, aí todos foram médicos, e tu também tens que ser, porque vem de família, é uma herança passada de geração em geração, todos têm que ser médicos. E tu sentes de uma maneira ou de outra que também tens que ser médico, até desde pequenino, os pais só te falam disso, da medicina, do que é, como é que é, e estão-te a construir de maneira para tu seres médico. Só que tu, quando cresces grande, tu tens uma paixão pela dança, tu não queres ser médico. E aí que entra essas emoções que tu queres ser uma coisa, tu queres, sentes no teu peito, queres ser uma coisa, mas a tua mente está feita para tu seres outra coisa, é que essas emoções nascem. O fato de rejeitares, se calhar, a medicina, se calhar achares que os médicos não são o suficiente, se calhar que há outras coisas, se calhar que tu não tens que seguir isso, mas a tua mente aí está aí, a continuar a dizer, na tua cabeça soar as vozes dos teus pais, dos teus familiares, não, que tu tens que ser, todos foram. Então pronto, é um exemplo muito, muito geral, mas é mais ou menos assim, também pode ser trazido a um nível mais pequenino aqui, nesses exemplos para vocês entenderem. Então, e também podemos trazer aqui ao nível individual, individual não é de que tem a ver com os outros, por exemplo, como dei o exemplo da família, que todos da família foram médicos e tu não queres, então aqui são emoções que nascem dentro de ti, mas em rapport com os outros à tua volta, mas pode nascer emoções dentro de ti que têm a ver só contigo. Então, são emoções, por exemplo, que não são sentidas, que não são expressas ou que não são processadas, por exemplo, momentos não resolvidos ou experiências internas, emoções reprimidas que ficam armazenadas e que tornam-se padrões. Por exemplo, estás a falar com alguma pessoa e a pessoa diz-te alguma coisa ou pede-te ajuda e tu não consegues dizer não. Aqui já cria emoções. Ou, por exemplo, uma pessoa está a falar mal da outra pessoa e tu não concordas com isso e tu queres dizer, olha, eu não acho bonito isso, mas não consegues dizer isso. É aí que nascem essas emoções. Ou quando, por exemplo, alguém vem e te diz, não, mas tu não tens que fazer isso, tens que fazer outra coisa que é bem. Ou tu queres te vestir de uma maneira, mas normalmente as outras pessoas são vestidas de outra maneira. Por exemplo, vais a um casamento, no casamento só a noiva é que vai de branco, os convidados não vão de branco, mas tu queres ir de branco. Aquela coisa interior que tu queres, mas depois estás a ser parado, bloqueado. Ou momentos, situações, como por exemplo, em pequenina, em criança, querias sentir o amor e a atenção dos teus pais e tu não sentiste e tu queres isso e começas a dar de ti e queres mostrar aos teus pais que tu és digno do amor. Então há essas emoções que estás a aprender, que estás a viver dentro de ti, estás a construir dentro de ti, que tu tens que te dedicar, tu tens que dar muito de ti, tu tens que dar quase tudo de ti para tu mereceres amor e tu cresces com essa coisa que só se eu dar, só se eu me entregar e muito, é que eu recebo algo de volta. Então essas também são emoções que ficam reprimidas, bloqueadas dentro de ti. Só que essas emoções reprimidas, bloqueadas dentro de ti, hum, transmitem uns sinais, manifestam-se sob forma de sinais de emoções. E quando é que elas se manifestam? Quando tens relações desproporcionais, como dei por exemplo dessa criança que aprendeu isso, depois ela vai entrar em relação tanto de amizade como de relacionamento amoroso com alguém e vai entregar muito, 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 muito naquela relação, só que não vai receber de volta. E porquê que não vai receber de volta? Em primeiro lugar, porque não está satisfeita à lei do equilíbrio, porque o equilíbrio é o 100%, e do 100%, se tu vais dar 80% nesta relação, a outra pessoa só vai dar 20%. Esta é a lei do equilíbrio. Tu tens que dar 50% numa relação para que a outra pessoa na mesma relação dá 50% e fica os 100%. O equilíbrio nisso. E por isso é que acontece essa relação desproporcional. Também, por outro lado, porque vais atrair este tipo de parceiro, é um espelho. Tu
dás muito e não recebes outra coisa de volta, a outra pessoa que não vai investir nada no relacionamento, não vai dar nada de volta, é um espelho teu naquilo que tu precisas aprender. Tu precisas aprender é não te entregar, é não dar tudo. Há muitas mais outras coisinhas assim que não podemos dizer que numa situação desta é válido só uma situação observada. Não, há um conjunto. Não se pode dizer que uma relação se pode analisar, avaliar só pela lei do equilíbrio, ou só pela lei do espelho, ou do causa e efeito, ou da karma, da dharma. Não, são todas em conjunto. Também e mais em que tipo de relações ou em que momentos acontecem ou percebes ou quando é que são transmitidos estes sinais emocionais que as tuas emoções estão bloqueadas. Também em triggers frequentes, quando tens dificuldade em lidar com certas situações, também quando as tuas emoções explodem assim de repente, do nada, ou pelo contrário, desaparecem. Não sentes nada, não manifestas nada. É quando alguém está a te humilhar e não tu tens defesa nenhuma, ou alguém nem te disse nada, só olhou para ti e tu logo explodiste. Vais aí que pareces que o olhar daquela pessoa disse muitas coisas quando o outro simplesmente só olhou um bocadinho. Ok? Porque isso de explosão, de o que parece exagero, em realidade não é mais nem menos do que acumulação. Já está tanta coisa acumulada, tanta coisa junta que já não dá mais, não aguenta. O saco está cheio, o copo está cheio, ou aquele vulcão que acumula aquele gás, aquela pressão aí que chega num ponto que vai e explode. Exatamente isso acontece. Esses sinais de emoções depois manifestam-se ao nível do corpo físico. Porque o nosso corpo físico, já como tinha dito, ele é o último patamar, é o último nível. Porque nós temos de baixo da terra para cima, para o energético, temos primeiro o nosso corpo físico, depois o corpo mental, emocional, sexual, subtil, energético, todos os corpos. Dizem que são 7 corpos energéticos, mas eu foco muito mais nos 3, em mental, emocional e no sexual, e o nosso corpo energético em total, que engloba esses 3 corpos separados. Mas em literaturas, no hinduísmo, não sei onde, não tenho a certeza, não quero dizer mentira, por isso não vou falar sobre isso. Dizem que há 7 corpos sutis, 7 corpos energéticos. Tudo bem, cada uma pensa e estuda o que quiser. Para mim, pronto, não faz sentido isso, não aprofunda isso, por isso eu não sei. Então, do físico, é o último que conecta o corpo físico é o corpo energético, o nosso corpo físico que conecta ao físico, depois esses corpos energéticos que englobam o nosso corpo energético, e o corpo energético que eu vejo é a nossa alma, ou a parte subliminal, como eu gosto de lhe dizer. E quando vem do energético para o físico, é o nosso corpo energético, que é feito, composto por corpo mental, emocional, sexual, que depois isso conecta ao corpo físico. Então, quando as emoções e o mental e o sexual não estão bem, não estão alinhados, e como eu falei um bocadinho de sinais emocionais, quer dizer que o emocional, quando não está bem, também o mental, porque não está bem, porque estão muito relegados um ao outro, e quando os dois, mental e emocional, estão bloqueados, também o sexual também está bloqueado, então bloqueia o nosso corpo energético por ter total, também não está equilibrado, não está naquelas cores bonitas, não está fluido, e isso depois vai dar sinais no nosso corpo físico. Por isso é que eu digo, o nosso corpo físico é o último patamar aqui, o nível físico ou pelo qual, ou através do qual a nossa alma fala para nos chamar a atenção que algo não está bem. E quando estes sinais emocionais estão ignorados, começa o corpo a falar. E o corpo fala através de sintomas, através de tensão constante, através do peito, de aperto no peito, do nó na garganta, ou a minha voz está um bocadinho assim, rouca. É porque neste fim de semana houve muitas coisas que eu guardei para dentro de mim, não falei, e a minha chakra da garganta é uma zona muito sensível, porque é através da chakra da garganta e através da minha garganta que eu manifesto o meu poder, a minha força, a minha visibilidade, a minha persona. É através da comunicação, através daquilo que eu digo, da maneira como eu digo e daquilo que eu digo. Pronto.
Outro sinal no corpo físico é um cansaço, tanto emocional como físico, e depois pode-se manifestar ansiedade, depressão, ataque de pânico, burnout, compulsões alimentares, transtornos, insônias, é muita coisa. Porque o nosso corpo, o nosso corpo guarda o que a nossa mente não consegue processar. E quando o nosso emocional também não consegue integrar. Porque, por um lado, o mental e o emocional funcionam os dois juntos, mas ao mesmo tempo estão individuais. Porque, para mim, do meu ponto de vista, o emocional é muito ligado à nossa fisicidade, à nossa vida física, à nossa vida terrena, e o nosso emocional é muito ligado à nossa parte energética, ao nosso sentir, à nossa intuição. É isso que eu vejo. A nossa parte subliminal, a nossa parte energética comunica-se através das emoções, através do sentir, por isso é que há muitas vezes aquela coisa que não sabes porquê, não entendes, mas tu sentes, mas tu sabes que é isso. Porque é o energético, a intuição, a alma comunica através do sentir, porque ela não tem palavra, é através disso. Enquanto o nosso físico, o mundo à nossa volta, é interpretada pelo mental, porque tem forma, tem cores, é racional, são as coisas racionais. Aquilo que nós estamos a ver com os nossos olhos, por exemplo, estamos a ver uma pessoa a gritar com outra pessoa. Nós estamos a ver com o nosso mental isso. E isso fica na nossa cabeça registrado. Ok, agora, se uma pessoa grita com a outra, quer dizer que uma pessoa é mais autoritária e a outra é mais submissa. Tu ficas com essa informação na tua cabeça. Agora, ok, não tem nada a ver contigo, não te afeta. Mas quando tu vais te encontrar numa situação, quando alguém, por exemplo, vai gritar contigo, o teu mental memorou que a outra pessoa que estava calada era submissa. E se alguém vai gritar contigo, vai fazer o emocional criar dentro de ti essa sensação de ser submisso e o outro ser autoritário. Ou pelo contrário, se tu vais gritar com outra pessoa, vai-te dar aquela coisa de ego. Se és um autoritário e o outro é um submisso, o outro é um inferior à tua frente. É assim que eu vejo as coisas. E pronto. Outra coisa também que outro sinal que nós podemos entender que as nossas emoções estão bloqueadas são os padrões repetitivos. Os padrões repetitivos, através de vivermos as mesmas situações, mesmos conflitos, mesmas emoções, e isso vai acontecer com outras pessoas, no outro tipo de ambiente, por causa de outras coisas, mas a mensagem, a base no final é a mesma. Porque quando algo se repete é porque há algo que precisa ser resolvido e que precisa ser visto. E como é que nós começamos a identificar tudo isso? Primeiro, começamos a observar as nossas reações, identificamos padrões, escutamos o nosso corpo, permitimos sentir sem julgamento. E eu já falei muitas vezes e continuo a tocar outra vez aqui neste ponto, que a consciência é o primeiro passo. Para mim, a tomada de consciência é o primeiro passo que nós fazemos na nossa jornada espiritual, na nossa jornada de desenvolvimento pessoal. Por isso, a consciência é algo muito importante. Tomamos consciência através de tudo que nós aprendemos, de tudo que nós observamos, de tudo que nos ensinam, de tudo que os outros fazem, de tudo aquilo que carregamos no nosso campo energético de geração em geração, e também das manipulações cá à nossa volta, e também através de, por exemplo, vou dizer que aprendeste uma coisa, vais fazer uma terapia e com a ajuda da terapia vais desfazer aquilo que tu aprendeste e vais reaprender de novo de outra maneira. E, é assim que se manifesta a nossa consciência, através de tudo que nós integramos dentro de nós, tanto ao nível mental, como ao nível emocional, como ao nível sexual, ao nível energético e ao nível físico. Ok? Então, tudo aquilo que está desbloqueado, tudo aquilo que está desbloqueado, pronto, tudo aquilo que está bloqueado dentro de nós não vai desaparecer, mas pode ser transformado. Como eu digo, nas terapias as pessoas às vezes dizem: ai, mas o meu passado, eu não consigo mudar o meu passado. Não, nós não conseguimos mudar o nosso passado, mas isso não é uma sentença, ok? Nós não mudamos o nosso passado, mas nós podemos ressignificar o nosso passado. Então aquilo que está bloqueado
não pode ser, não desaparece, mas podemos o transformar, podemos lhe dar uma outra vida, uma outra forma, uma outra energia, uma outra leveza. E quando nós identificamos aquilo que está bloqueado, abrimos porta para libertar isso tudo. E começando a libertar isso tudo através de auto-hipnose, ou através de terapias, ou através de... Há muitas ferramentas que se pode fazer hoje. Nós vamos pouco a pouco aumentar a nossa consciência, e com o aumento da nossa consciência começa a nossa transformação, a nossa transmutação, a alquimia, a tomada de consciência e, ao final, a evolução, a elevação espiritual, se querem lhe chamar assim. E um avanço também no desenvolvimento pessoal, porque para mim, primeiro começa a espiritualidade e depois o desenvolvimento pessoal, porque eu, como tinha referido nos outros, nos vários dos outros vídeos, que a espiritualidade não é quando acreditas nos Budas ou nas outras coisas fora e fazes sempre para o outro. A espiritualidade é quando te conectas contigo, vais para dentro de ti e te conheces a ti. Sabes qualquer fio de pelo que tu tens no teu corpo, o que é que faz, o que é que transmite, o que é que ele diz. É isso a espiritualidade. E quando tu fazes isso, tu começas-te a desenvolver pessoalmente, começas a aumentar a tua identidade, o teu campo energético, a tua persona. Tá bem? Era isso hoje que eu queria trazer aqui neste episódio de como identificar as emoções bloqueadas. Espero que vos foi útil este vídeo, também espero que tenham gostado. Podem deixar nos comentários abaixo tudo o que vocês querem saber, ou comentar, ou duvidar, as perguntas também que têm para dizer. Vou gostar muito de ler os vossos comentários e vou responder com muito carinho e com muito humor. Também não se esqueçam de se inscrever no meu canal e assinar o sininho para serem informados quando eu vou publicar o próximo vídeo. E um beijinho. Vemo-nos para a próxima vez.